Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós vimos na semana atrasada, a partir do versículo 1 até o versículo de número 9. Hoje nós veremos do versículo de número 11 até o versículo de número 32. Diz assim o texto bíblico: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso, que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhes disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essa penha e derrama-lhe por cima o caldo. Assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado com que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão ali edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de: O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foram oferecidos no altar edificado. E uns aos outros diziam: Quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós com Baal? Por Baal? Livrá-los-ei vós?
porque por ele contende, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Vamos orar nesse instante? Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pelo privilégio imenso, Senhor, de, adorando ao Senhor, abrirmos a Tua palavra e meditarmos nela. Dá-nos graças, Senhor, nesta manhã, para que possamos, meu Pai, compreender a Tua vontade. Aclara, Senhor, as nossas mentes, para que Sua palavra possa fluir e assim, Senhor, sermos edificados pelo Senhor. Dá-nos um coração maleável, em que o Senhor possa nos moldar, Senhor. Ajuda-nos, ó meu Deus, fala conosco, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é interessante a forma como o Senhor trabalha conosco. É interessante ver os métodos que o Senhor usa. Às vezes Ele usa maneiras diferentes, mas Ele costuma apresentar mesmos métodos de estrutura, de forma que Ele sempre nos pega como pedras brutas, e aos poucos Ele vai nos talhando, para nos fazer conforme a imagem que Ele bem entende, conforme a imagem dEle. Nesse tratamento, nem sempre nós entendemos a forma como Ele está fazendo, mas a forma como o Senhor faz é sempre a que vai dar mais resultados. Por vezes, isso vai nos levar a angústias, a sofrimentos, a dúvidas, incertezas, mas no final das contas, o Senhor trata cada um de nós e nos molda dia a dia. E é isso que nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler. Nós vemos o Senhor moldando um homem passo a passo. A história de Gideão, nós já vimos isso semana atrasada, é uma história interessante, porque enquanto você tem um juiz que só tem um versículo, que é o versículo 31 do capítulo 3, que é Sangar, você tem 100 versículos contando a história de Gideão, como que Deus parasse para contar cada detalhe de tudo o que aconteceu nessa história aqui. Gideão pode ser chamado então de o grande, mas não era. Ele vai passar por um processo de trabalho do Senhor, e aos poucos o Senhor vai mudando passo a passo. O que aconteceu nesse momento é que o texto nos diz que os midianitas avançavam sobre as colheitas de Israel, e isso era um sofrimento muito grande, porque o povo trabalhava o ano todo, plantando, cuidando da plantação, tudo certinho. Quando chegava na época da colheita, iam lá, colhiam, aí vinham os midianitas e roubavam tudo que eles tinham produzido. Não era fácil a situação, e isso foi acontecendo ano após ano, a ponto que no versículo de número 6 nos diz que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Não é à toa, foram 7 anos, versículo 1, que eles estavam passando por isso. Por 7 anos eles estavam perdendo tudo. Os midianitas agiam como gafanhoto, vinham em grande quantidade, versículo 5, e avançavam sobre tudo quanto eles produziam e levavam tudo. O Senhor então resolve socorrer esse povo quando eles clamam. De novo, eles clamam por libertação, e o Senhor então resolve salvá-los. No versículo 8, o Senhor fala de novo com eles. Ele diz: eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da casa da servidão, eu expulsei os inimigos diante de vocês. Eu sou o Senhor Deus, mas vocês não me ouvem a voz, porque eu instruí vocês quando vocês fossem entrar na terra prometida, que não deveriam amar os deuses dos amorreus, mas vocês passaram a temer esses deuses, me abandonaram e não me deram ouvidos. O Senhor renova no ouvido deles qual era o problema deles, mas o Senhor é muito misericordioso, e o Senhor tem muita paciência.
se a gente tivesse metade da paciência que o Senhor tem conosco, a igreja seria bem mais fácil. Mas ele é paciente demais. E mais uma vez ele resolve produzir uma libertação dentro de Israel. E escolhe justamente Gideão. E em 3 passos aqui nesse texto, nós vamos ver o Senhor começando a trabalhar com Gideão, para que ele se torne o libertador de Israel, o juiz de Israel, que Israel precisava. Primeiramente, nós temos um chamado de Gideão, que vai aí do versículo de número 11 ao versículo de número 16. Onde está Gideão? O texto nos diz que primeiramente o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra e que pertence a Joás, o Abiesrita. Esse Joás é o pai de Gideão e eles tinham uma plantação, provavelmente de trigo, e junto a esse carvalho havia um lagar. No versículo de números 11 diz que ele estava malhando o trigo no lagar. O problema é que lagar não é o lugar de malhar trigo. Na verdade, o lagar era o lugar, um tanque onde se pisava a uva. Então, provavelmente, o que tinha ao redor desse carvalho era uma plantação de uvas, onde eles recolhiam as uvas e traziam para esse tanque, e jogando dentro as uvas, pisavam para extrair o suco da uva e aí fazer o vinho. Mas o que é que Gideão está fazendo nesse dia? Ele não está pisando uva, ele está malhando trigo. Malhar o trigo é literalmente isso mesmo, é meter o cacete no trigo. Você pegava o trigo já seco, batendo, a semente se solta, depois você só precisa tirar a palha. Mas ele está fazendo isso num lagar. Por que ele está fazendo isso no lagar? O texto mesmo explica: medo. Eles estavam fazendo de tudo para ver se conseguiam ficar com alguma comida. Era isso que eles estavam tentando fazer. E do mesmo jeito que a gente faz hoje, não é? Vamos sair na rua, coloca R$50 no bolso, 50 no outro, e esconde o celular por um canto, coloca o celular velho no bolso. Não é? A gente não faz isso. A gente tenta esconder o máximo. Tira a joia, coloca a bijuteria, coloca um relógio de R$1,99. A gente faz de tudo para, se for assaltado, pelo menos não perder muito. Era assim que eles estavam vivendo naquela época, a mesma coisa que a gente hoje, o medo de ser assaltado. E o que é que eles tinham de mais valioso? A colheita. Ele estava colhendo o que eles tinham plantado para o ano, e por isso ele está colhendo e está malhando o trigo escondido dentro de um tanque. É isso que ele está fazendo, malhando o trigo escondido. O anjo do Senhor encontra Gideão debaixo de um carvalho na região de Ofra, terra do pai dele, malhando o trigo escondido dentro de um tanque de pisar uvas. É ali onde está Gideão. O texto nos diz que o Senhor o encontra lá, e versículo 12, como é que o Senhor chega para Gideão? O Senhor é contigo, homem valente. Eu fico pensando assim, se fosse no sertanejês, seria assim, o Senhor é com você, cabra macho. Mas ele não é cabra macho, ele não é valente. O que é que ele está fazendo? Ele está escondido. Vocês vão descobrir que a última coisa que Gideão é valente. Na missão que o Senhor vai dar, a partir do versículo 25, ao invés de dia, ele vai lá de noite, escondido. Ele vai fazer as missões escondido. Quando nós vamos ver isso a semana que vem, ao invés de ele ir direto para a missão, ele pede mais um sinal ao Senhor, a partir do versículo de número 33. Ele é todo vacilante. Mas o Senhor chega e diz: homem valente. Das duas uma, ou o Senhor está sendo muito irônico aqui, chamando ele de valente, quando na verdade ele é frouxo, ou o Senhor está o tratando como o Senhor vai fazer dele. O Senhor já o trata, meus irmãos, como se ele fosse aquilo em que o Senhor vai transformá-lo. Ele precisava ser um homem valente, e de cara o Senhor chega e já diz: você é um homem
valente. O texto nos diz que quem aparece aqui é o anjo do Senhor. Você pode ficar pensando que é um anjo com asa e tudo, mas não é. Se você for parar para pensar, vez ou outra o texto muda de anjo do Senhor para Senhor. Por exemplo, o versículo de número 14: virou e se virou o Senhor e lhe disse. Então é intercambiável. Ora ele chama de anjo do Senhor, ora ele chama do próprio Senhor. E não só isso, se os irmãos foram olhar, por exemplo, a partir do versículo de número 17, esse anjo recebe adoração. Então não é um anjo qualquer, é o mesmo anjo que apareceu a Josué em frente à cidade de Jericó, e diante de Josué disse as mesmas palavras que tinha dito diante de Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estais é santo. Esse anjo é o que nós chamamos de teofania, é uma aparição divina no Antigo Testamento em forma de homem. Era a própria segunda pessoa da Trindade aqui. Jesus se encontra com Gideão debaixo de um carvalho. É interessante também notar que ele veio com um cajado, porque no versículo de número 21 diz que ele estava com um cajado na mão. Isso é a postura típica de um pastor, de alguém que está cuidando de ovelhas, com um cajado na mão. Não parece que Gideão identifica logo de cara, mas eles começam uma conversa bem interessante, que vai iniciar a transformação de Gideão. Primeiramente o Senhor chega para ele e diz: o Senhor é contigo, você é um homem valente. Gideão inicia então um rosário de lamentações, com uma quantidade enorme de visões equivocadas, uma leitura errada sobre o que está acontecendo, uma leitura errada sobre tudo. Veja, versículo de número 13: respondeu Gideão: ai, Senhor meu. A lamentação dele aí: ai, meu, não é bem assim. O Senhor é contigo? Não tem sido assim. A gente não tem experimentado isso ultimamente. Por que não? Se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Queridos, interessante, porque essa é a pergunta dos crentes quando sofrem. Já notou? Se o Senhor é conosco, por que essas coisas ruins acontecem com a gente? Se o Senhor é conosco, por que a gente passa por tanta situação difícil, não é? Porque se o Senhor é conosco, a vida da gente deveria ser 100%. Afinal de contas, tem muita igreja que promete isso. Vem, a sua vida vai melhorar porque o Senhor vai ser contigo. E de repente ele usa a mesma teologia dessas igrejas aqui. Ele chega e diz: se o Senhor fosse com a gente não estaria nessa situação. Logo, se a gente está vivendo esse momento difícil, é sinal que o Senhor nos abandonou. Que teologia neopentecostal, né? É assim que ele crê. Ele pensa: o Senhor me abandonou, Ele não está comigo. Porque se Ele estivesse com a gente não estava passando por esse perrengue aqui. A situação é difícil. E sabe o que é pior? Ele diz: eu não consigo identificar esse Deus agindo conosco. Porque ele diz aí, ele diz: eu conheço as histórias do passado. Ele pergunta assim: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? O que o Senhor tinha dito lá no versículo de número 8, ele diz: eu fiz vocês subir do Egito. Nossos pais me contavam que Ele fez milagres incríveis, 10 pragas para tirar o povo do Egito, abriu o mar vermelho, conduziu o povo pelo deserto com mão poderosa. Se o Senhor estivesse com a gente, Ele deveria estar fazendo um negócio desse, não era? Se o Senhor estivesse conosco, Ele deveria estar rasgando o mar no meio, Ele deveria estar jogando praga em cima dos nossos inimigos, mas eu não vejo milagre. Se eu não vejo milagre, eu não vejo o Senhor operando. Já parou para pensar como os crentes pensam assim? Os crentes pensam que se eles não veem milagres, Deus não está operando. Tem uma música pentecostal que dizia até que tinha que sentir calor, porque Deus estava operando quando sentia calor. Não pode colocar ar-condicionado nunca na igreja, porque senão Deus não vai operar no geladinho. Se eu não sentir nada, se eu não ver nada, Deus não está operando. Deus não está operando, Deus está lá de braços cruzados. Olha a visão torta de Gideão.
Deus fez coisas enormes lá atrás. Se Ele estivesse conosco, estava fazendo o mesmo. Afinal, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é assim que se diz? O que as pessoas confundem é que Deus é o mesmo, Ele não muda, mas Ele não é obrigado a fazer do mesmo jeito, porque Ele é criativo, Ele não é monótono, Ele sempre faz de um jeito diferente, por causa da sua criatividade. O que as pessoas acham é que Ele precisa fazer do mesmo jeito, para não ser diferente. Ele não precisa fazer do mesmo jeito. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele não pode estar com a gente, porque se Ele estivesse com a gente, Ele estava fazendo do mesmo jeito. E eu não estou vendo milagres, eu não estou vendo coisas grandiosas, eu não estou vendo o Senhor levantando o Moisés para libertar a gente. Logo, o Senhor não está operando. O Senhor não está operando. Pelo contrário, Ele nos, versículo de número 13, Ele nos desamparou. Quando os crentes não têm uma visão adequada sobre Deus, eles não conseguem ver que Deus não nos desampara, mas nós é que desamparamos a Deus. O que aconteceu aqui? O Senhor tinha dito, versículo 10, vocês não me deram ouvidos, vocês me abandonaram. Qual é a visão de Gideão? Deus me abandonou. Deus me abandonou. A culpa é de Deus. Deus deixou a gente para trás, desamparou, e pior, nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas Deus tem muita paciência com a gente, porque nessas horas era para pegar uma varinha de marmeleiro, ou até o cajado que ele estava na mão, dar umas cacetadas num cabra desse, ensinar teologia debaixo de pau. Eu acho que seria interessante. Mas não, como Deus tem paciência, não é? Como Deus tem paciência. Versículo de número 14, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, e livra Israel dos midianitas, porventura não te enviei eu? Interessante, porque o Senhor olha para ele e diz, vá nessa tua força. Qual? Ele não tem? Aí o Senhor olha para ele e diz, livra Israel das mãos dos midianitas. Como? Eu te mandei. Deus me livre. Essas são as mesmas palavras de Êxodo capítulo 3, quando o Senhor olha para Moisés e diz, você é o libertador, vá fazer. Eu te enviei, não te enviei eu? Essas são as mesmas palavras de Josué capítulo 1, versículo de número 9. Não te enviei eu? Ser forte e corajoso, não tema nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. As mesmas palavras. Ele reclama, Deus não está operando como fez no Egito. Ele diz, então vamos começar esse negócio agora. Eis o novo Moisés. Você é o novo Moisés. Estou chamando você para fazer o trabalho. Queridos, o Senhor de repente mostra para Gideão que não é a pessoa que está sendo convocada que vai fazer a obra. O Senhor de repente mostra para Gideão de que o Senhor levanta as pessoas mais insignificantes da face da terra para fazer trabalhos grandiosos, porque os trabalhos grandiosos não são feitos pelas pessoas que Ele levanta, os trabalhos gloriosos e grandiosos são feitos por Ele. É por isso que Ele chega agora, então, faça o trabalho. É impressionante porque quando nós reclamamos muito da igreja, a resposta do Senhor, quando a gente reclama, a igreja está desanimada, a igreja não está fazendo um trabalho bom, nós não estamos muito fazendo a obra do Senhor direito, que igreja devagar. Aí o Senhor olha para você e diz assim, então vai nessa tua força e livra essa igreja do marasmo, e porventura não te enviei eu? E você diz o quê? Ah, Senhor, eis-me aqui, envia o pastor, que a gente está pagando para ele. Queridos, o Senhor trabalha conosco, nos mostrando que, se nós queremos ver o Senhor produzindo mudança, nós, com quem Ele está conversando, somos os agentes que Ele vai usar para a produção dessa mudança.
Mas tem um discurso bem interessante que eu escuto sempre que alguém é eleito para um cargo, seja em sociedade interna. Eu escuto muitas irmãs da SAF fazendo isso quando são escolhidas presidentes. Elas fazem assim: eu não me sinto capacitada, eu sei que não, eu sou uma serva muito frágil, não, mas, né, eu me coloco na mão do Senhor. Os presidentes pretéricos fazem a mesma coisa: irmãos, muita gentileza dos irmãos terem me escolhido, eu não me sinto apto para esse cargo, para essa função, não é? A gente sempre dá aquela desculpa. É claro que Gideão vai dar essa desculpa. Versículo 15: ah, Senhor, ai, Senhor meu, ai, Senhor meu, ai, Senhor meu, de novo, rapaz, porque lá em cima eles, ai, Senhor meu, o Senhor não está operando. A Senhor diz: ok, vamos operar por meio de você. Eles, ai, Senhor meu, eu não, por que não? Não tenho condições, eu sou incapacitado. Vejam aí, com quem eu livrarei a Israel? Olha como é que funciona a mente de alguém cuja fé ela é instável. O Senhor diz: vá, vença, eu estou mandando você. Ele chega e diz: e eu vou usar o quê? Cadê as ferramentas? Cadê o treinamento teológico? Eu não fiz SPN, eu preciso de um curso, eu preciso ser mais conhecedor, eu preciso ter tal ferramenta, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um carro de som, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de coisas para realizar a obra. Senhor, com quem eu vou? É interessante porque Deus não promete absolutamente nada para Gideão. Deus podia ter dito assim: vá nessa tua força, vou levantar um grande exército poderoso, só de homem valente, uns cabas bons de mira, bom de espada, eles vão contigo, vocês vão destroçar tudo. Ele fez, não, ele não promete absolutamente nada material para Gideão. Por isso que Gideão fica angustiado, diz: Senhor, com o quê? Eu sozinho? Além disso, ele diz: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Esse Gideão, ele é filho de uma família descendente de José. José teve 2 filhos, os 2 filhos ganharam tribos, um dos filhos se chamava Manassés, então nós temos a tribo de Manassés. A tribo de Manassés é a menor de todas as tribos de Israel, tão miudinha que desapareceu, tribo muito pequena. Dentro da família de Manassés existia os Abiesritas, que era de filho de Abziel, uma família ainda menor. Ele diz: e dentro dessa família pequena ainda tem a família do meu pai, que é Joás, e ainda tem eu, que sou menorzinho ainda, dentro da família do meu pai, Joás. Veja só, o que é que eu sou? O verme no cocô do cavalo do bandido, basicamente. Senhor, eu não sou nada, eu não tenho condições, eu sou o menor na casa do meu pai, que é o menor na menor tribo. Como é que a gente faz? Desculpa esfarrapada, porque o que ele já viu? Ele já viu um camarada canhoto com um braço direito ruim vencendo alguém. Ele já viu um fazendeiro com uma vara na mão vencendo. Ele já viu muita gente fraca vencendo. E o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante, que é justamente assim que o Senhor opera. O Senhor escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Ele escolhe justamente as que não são para envergonhar as que são. Por que o Senhor escolhe sempre os mais fracos? Para que quando o resultado for visto, a glória não seja de quem fez, mas a glória esteja para Ele, que foi quem operou tudo. Porque todo mundo olha e diz: esse camarada não tinha condição de fazer isso, só Deus para fazer um negócio desse. E é isso que Deus faz com Gideão. Gideão diz: eu não posso, sou pequeno demais, não tenho nenhuma capacidade. Todo discurso de crente, quando o Senhor diz: venha fazer a obra, o que é que o Senhor promete para ele?
Versículo número 16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O que é que o Senhor nos promete? Eu estou contigo. Essa promessa aqui é magnífica, porque o que é que se precisa para fazer a obra do Senhor? O Senhor conosco. É a única coisa que se precisa. Você não precisa de métodos, de ferramentas, de estruturas grandiosas, de investidores. Você não precisa disso. Mas nós, meus irmãos, nos escondemos por trás de desculpas esfarrapadas. Nós somos excelentes em reclamar do Senhor porque Ele não produz um grande avivamento na igreja, mas nós nos desculpamos demais quando o Senhor diz: seja você o agente desse avivamento. Nós nos desculpamos, e de repente Ele nos mostra que a única coisa que nós precisamos é: eu estou contigo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Como é que a gente vai fazer uma obra desse tamanho? Como é que a gente vai pregar para o mundo inteiro? A gente não tem condições de pregar para todo mundo, nós não temos condição de fazer uma obra desse tamanho. E Ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que nós precisamos para fazer a obra do Senhor? Nós já temos a presença do Senhor conosco. Ele olha para Gideão e diz: eu estou com você. Isso é tudo o que precisamos. Isso é tudo o que precisamos. Do mesmo jeito que Cristo falou para Gideão, falou para nós: realizem a obra. Ah, Senhor, é grande demais. É muito grande. É uma coisa incrível. Senhor, o Senhor vai mandar um monte de gente rica para bancar esse trabalho missionário? Vou não. Ah, Senhor, vai pelo menos me dar um carro de som para eu sair andando? Vou não. Senhor, como que eu vou fazer a obra missionária? Ele disse: eu estou convosco. Foi isso que o Senhor disse a Moisés: eu estou convosco. Foi isso que Ele disse a Josué: eu estou convosco. Foi isso que Ele disse a Gideão aqui: eu estou convosco. Foi isso que Ele disse aos seus discípulos: eu estou convosco. Queridos, o nosso chamado está na mesma proporção de Gideão. É impressionante porque nós repetimos do mesmo jeito. Nós gostamos de pensar em reclamar que o Senhor não está fazendo um grande movimento, o Senhor não está salvando tanta gente assim, quando na verdade, queridos, o problema não é o Senhor, o problema é a ausência de pessoas dispostas para o trabalho. E quando o Senhor aponta para nós dizendo: eu quero que você realize o trabalho, a gente diz: Senhor, eis-me aqui, envia outra pessoa, porque eu não tenho condições. Senhor, tem tanta gente na igreja com melhores condições do que eu, por que o Senhor me chamaria para realizar algum tipo de trabalho? Eu não tenho a menor condição de fazer o trabalho. E você acha que o Senhor iria te chamar exatamente porque Ele olhou para dizer: rapaz, fulano é competente, vou chamar justamente fulano porque eu preciso de gente assim. Você acha que Deus iria agir assim? Você acha que Deus tem necessidade de homens? A obra do Senhor é do Senhor e é Ele quem a realiza. É por isso que Ele escolhe homens fracos, homens pobres, homens sem condições, para que a glória dele se destaque nos resultados e não as capacidades dos homens. É por isso que Ele chega aqui e diz: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. O que nos leva a um segundo evento aqui, um segundo momento na história de Gideão, nesse tratar do Senhor, que é abandonar os falsos deuses e servir o Deus verdadeiro. O encontro real e completo com Deus faz toda a diferença. O texto nos diz que, versículo 17: Senhor, se eu achei mercê diante dos teus olhos, eu preciso de um sinal. Que o Senhor me dê esse sinal que está falando comigo. Ok, o que é que você quer? Versículo número 18: eu quero adorar. Rogo-te que daqui não te retires, até que eu volte
e traga a minha oferta e deponha diante de ti. Quanta paciência! Eu fico impressionado com a paciência do Senhor. Está lá debaixo da árvore, conversando, tentando convencer um cabeça dura, frouxo desse, explicando a situação. O camarada disse: Senhor, me dá um sinal, deixa eu adorar a Deus, tá certo? Faz o seguinte, deixa eu ir lá em casa, preparar o material para adorar a Deus, e eu volto. O Senhor me espera aqui? Espere. Você está pensando assim que entre o versículo 18 e o versículo 20 foi pouco tempo, mas não foi não. O texto nos diz que ele foi para casa, o anjo do Senhor disse: vá, eu espero você voltar. Ele foi para casa, e o texto diz que ele preparou um cabrito. Você já viu como é que se prepara um cabrito? Ele não chegou lá, abriu a geladeira, tirou um pernil de um cabrito. Ele não fez isso não. O que é que ele teve que fazer quando chegou em casa? Ele foi atrás do cabrito, amarrou o cabrito, levou o cabrito para casa, matou o cabrito, dependurou o cabrito, tirou o couro do cabrito, tirou as vísceras do cabrito, desmembrou o cabrito. E já parou para pensar a quantidade de coisa que ele fez? Você está achando pouco? Quantas horas você acha que demora mais ou menos para desmembrar um cabrito desse? No menos 1h30, 2 horas. Mas não foi só isso não. O texto nos diz que ele foi cozinhar o cabrito. Meu irmão, cabrito tem carne dura. Não é assim que cozinha assim não. Joga na panela, está pronto. Não, ele foi fazer um ensopado de cabrito inteiro, panelão grande. Já você com a panela de pressão acha que o almoço vai demorar? Sai 2 horas da tarde do almoço. Imagina um camarada com um panelão de barro desse tamanho, colocando um cabrito dentro, num fogo de lenha, meu velho. Daqui que essa água ferva. Ele ainda resolveu fazer bolo e pão. 1 éfa de farinha, foi isso que ele usou, versículo número 19. Bolos asmos de 1 éfa de farinha, 20 e poucos litros de farinha. Isso dá mais de 20 quilos de farinha de bolo. Você já parou para pensar o que é misturar 20 quilos de farinha com água, esfregar esse negócio para cima e para baixo, até ele virar uma massa, e depois assar isso tudo? Demorou. E o Senhor Jesus está onde? Debaixo do carvalho, esperando. Mas isso aqui foi uma demonstração bonita, que no coração de Gideão ele já estava mudando, porque eles estão pobres. Ele está malhando trigo escondido para não passar fome. Ele pegou mais de 20 quilos de farinha, que dava para alimentar uma família por alguns dias, e fez todo de pão asmo. Ele pegou um cabrito, que daria para comer uma família por alguns dias, e cozinhou inteiro para o Senhor. Ele não está medindo esforços na sua adoração. Isso aqui é uma transformação enorme, porque é que nós vamos descobrir que a família de Gideão era idólatra. A família de Gideão era idólatra. O que o Senhor está tentando resgatar no coração de Gideão aqui é a adoração verdadeira para com Deus. Gideão, você precisa adorar a Deus. E por isso Cristo pacientemente espera que Gideão faça isso tudo. Pacientemente ele espera, porque ele entende que Gideão precisa renovar em seu coração o desejo de adorar um Deus, que foi o Deus que livrou Israel do Egito. Ele estava decepcionado com Deus, porque ele dizia: Deus nos desamparou, Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos, Deus não fala mais conosco, Deus não opera mais entre nós. De repente ele descobriu que pode ser que Deus faça isso. Ele precisa renovar em seu coração o desejo de adorar a Deus, e Cristo espera pacientemente debaixo do carvalho que ele produza o máximo que ele conseguir em ofertas ao Senhor, para dizer que o seu coração é devolvido a Cristo, é devolvido a Deus. Ele prepara um cabrito cozido, 20 e poucos quilos de pão. O texto nos diz que ele volta, versículo 19, para debaixo do carvalho, e chegando debaixo do carvalho, apresentou esse material.
que ele pensa? É uma refeição. O que ele vai fazer com essa comida? É muita comida. O texto nos diz assim: o anjo do Senhor disse: toma a carne, que ele separou, viu? Ele colocou a carne cozida num cesto, separou o molho numa panela e noutra vasilha os pães. Vai lá, pegue a carne, o bolo, coloque em cima de uma pedra grande que tinha lá. Põe em cima dessa pedra grande. Depois pegue o caldo agora e joga por cima. Você não vai comer nada disso. Tudo derrama em cima da pedra. O caldo provavelmente embebeu a carne, embebeu os pães. E o texto nos diz que o anjo do Senhor, com o cajado que tinha na mão, só tocou a carne e os bolos. Só tocou a carne e os bolos. Quando ele toca a distância com o cajado, uma pedra pegou fogo. Uma pedra pegou fogo. O texto nos diz que subiu fogo da penha. Subiu fogo da pedra. Uma pedra pegou fogo e consumiu a carne e os bolos. E o texto nos diz que quando ele procura o anjo sumiu. Tudo foi entregue como oferta ao Senhor. Holocausto. Tudo queimado para Deus. Agora você tem um homem com medo. Porque ele olha para um lado e olha para o outro e diz: viu Gideão que era o anjo do Senhor. Ele não tinha se tocado ainda. Ele tinha conversado com o Senhor. O Senhor disse: vá, eu não estou te mandando. Vamos adorar. Quando acontece isso, ele diz: eu vi o Senhor. Aí ele diz: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. O motivo era muito simples: ninguém vê a Deus e fica vivo. Eu quero ver a tua face, quero tocar o Senhor. Não é assim que o pessoal canta, né? Você não sabe com que está mexendo, meu filho. É porque o seu Deus é miudinho. Se você cresce no Deus das Escrituras, você teria um baita de um medo de encontrá-lo. Porque alguns anos depois, no capítulo 6 de Isaías, o profeta, chamado pelo Senhor, quando viu o Senhor assentado no seu trono, e as abas das suas vestes cobrindo o templo, anjos que tinham 6 asas e 2 asas só para fechar a cara, para não olhar, ele disse: ai de mim, porque sou impuro, habito no meio de um povo de boca suja, e os meus olhos viram você. Eu vou morrer, eu vi o Senhor, Ele sabe disso. Ninguém pode ver o Senhor em sua santidade e sobreviver, mas Deus tem muita paciência conosco. E está aquele caba frouxo lá de novo: agora vou morrer. Aí o Senhor fala para ele de novo, versículo 23. Como é que o Senhor fala? Paz seja contigo. E sabe o que é que se me lembra? Os discípulos todos reunidos, depois de um dia estressante, de perseguição e morte do seu Senhor, trancados numa sala, e entra um fantasma, e eles ficam assustados com esse fantasma lá no meio, e o fantasma diz o quê? Paz seja convosco. Não era um fantasma. Era assim que o Senhor Jesus saudava sempre. E ele chega agora e diz: não, meu filho, você não entendeu, não tem guerra mais entre nós. Você não entendeu, nossa relação foi estabelecida. Eu recebi a sua adoração. E se eu recebi a sua adoração, você teve o seu status de relação comigo estabelecido. Foi por meio de Cristo que a adoração foi estabelecida aqui. O anjo do Senhor do céu diz: fica tranquilo, fica em paz.
fique em paz, a nossa relação foi restaurada. Você não vai morrer, pelo menos hoje. Não morrerás. Fique tranquila. Quando Moisés, junto com Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos sobem ao monte para adorar, na metade do monte, esse mesmo anjo aparece para eles. E ao invés de destruí-los, como era de se esperar, porque o Senhor disse que eles não deveriam subir, mas foi o anjo que desceu. O texto nos diz que naquele dia o anjo do Senhor não estendeu sobre eles a mão, porque a relação deles estava restaurada. E naquele dia o anjo do Senhor comeu e bebeu com eles. Nesse dia Gideão descobriu que quando tem esse relacionamento por meio de Cristo com Deus, você não morre na presença de Deus. E ele diz, o anjo do Senhor diz: Pai seja contigo, não tema. É por isso que Gideão resolveu que ali deveria ser um altar. E ele edificou um altar ao Senhor. O altar de Israel era um altar muito simples. Era basicamente uma pilha de pedras. A única regra que existia para o altar é: você não pode quebrar as pedras. Era a única regra que existia. Você não pode talhar as pedras para ficar bonitinho. Você tem que empilhar as pedras e assim fazer o altar. A pedra não pode ser talhada. Ele aproveita porque já tem uma pedra onde foi colocado a carne, e ali ele ergue um altar. E olha só como é que ele coloca: ele chamou de o Senhor é paz, o Senhor é reconciliação, o Senhor é aquele com quem eu me relaciono hoje. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo nos justificou e nos deu paz, capítulo 5 de Romanos. Temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. O Senhor restaurou no coração de Gideão o relacionamento com Deus por meio da adoração. Em Cristo Gideão foi restaurado. Ele agora adora de novo ao Senhor. Quando nós vamos, meus irmãos, realizar a obra do Senhor, para a qual o Senhor nos chama, o nosso relacionamento com o Senhor tem que estar restaurado. Nós temos que ter um relacionamento profundo com o Senhor. E a maioria dos crentes abandonam a obra do Senhor e não querem realizar a obra do Senhor porque eles não querem compromisso com a relação com Deus. Eles não querem um compromisso de intimidade com Deus. Eles querem viver as suas vidas do seu jeito. Mas o Senhor nos convida, queridos, a termos relacionamento, porque Cristo é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele nos reconciliou com o Pai. É por meio de Jesus Cristo que nós podemos adorá-lo. E por isso que em nosso coração Ele precisa ter essa renovação, para que possamos estar dispostos a realizar o trabalho do Senhor. Foi isso que Deus fez com Gideão. Chamou Gideão para servi-lo, restaurou a comunhão com Gideão para animá-lo. Em seguida, o último passo, provou a fé de Gideão pela primeira vez. Deu a Gideão uma missão, versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor fala com Gideão. A gente não sabe mais como é que ele está fazendo agora, porque antes tinha sido numa forma humana, depois foi uma espécie de voz, versículo 23, agora versículo 25 parece ser de novo uma voz, e o texto nos diz assim: olha como o Senhor é detalhista. Naquela mesma noite disse o Senhor: toma um boi. Ok, vou lá no meu terreiro pegar um boi. Ele fez: não é um boi seu não, eu quero um boi do seu pai. Você vai pegar um boi do seu pai. O problema é que o pai de Gideão, Joás, era um adorador de Baal, era um idólatra. Eu quero um boi. Você já me deu um cabrito, eu quero um boi agora. Eu não quero qualquer boi não, eu quero um boi do seu pai. Não só boi do seu pai, eu quero o segundo boi de 7 anos. Tinha 2 bois de 7 anos pelo jeito.
que eram bois de engorda, bois grandes. Um boi de 7 anos é um baita de um boi. Diz: eu quero o segundo. Não é o primeiro, é o segundo boi. Eu quero o segundo boi. Olha os detalhes. Ele vai dizendo: aí você vai fazer o seguinte: derruba o altar de Baal, feito de pedra. Lá, o altar dele era muito bem. Os altares de Baal eram feitos em cima de montanhas e eram com pedras talhadas. Enquanto o altar de Israel era pedras rústicas empilhadas, o altar de Baal não, era construído, era bem construído de pedras. Derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Ou seja, não é para você escolher qualquer altar de Baal que você encontrar. Vá, procura o altar de Baal do teu pai. Do lado do altar de Baal, eles faziam um poste ídolo, que era como que simbolizando a esposa de Baal, de madeira, do lado do altar de Baal. Corte o poste ídolo que está junto ao altar. Lá você tem tudo que precisa. O que é que você vai fazer? Destrua o altar, edifique o altar ao Senhor. Olha a expressão seguinte: teu Deus. Ele chega agora e diz: Baal vai deixar de ser um Deus respeitado por você hoje. Você vai aprender a respeitar só a mim. Eu sou o teu Deus. Derrube o altar de Baal, derrube o poste ídolo do lado, construa um altar para o teu Deus. Um altar no cimo deste baluarte, em cima onde estava o altar de Baal, construa o meu. Em camadas de pedra, tome o segundo boi e ofereça em holocausto com a lenha do poste ídolo. É para desmoralizar Baal por completo. É uma total desmoralização. Era desmanchar um altar, construir outro altar no lugar, pegar a madeira da mulher de Baal e fazer lenha. E pega o boi do teu pai e assa em cima. O que é que o Senhor estava querendo fazer? Estava tratando a família de Gideão agora. O Senhor queria tratar a família de Gideão. E de repente o texto nos diz que ele teve medo. Ele pegou 10 homens, afinal de contas um trabalho desse não se faz sozinho. Desmanchar um altar, derrubar uma árvore, cortar a árvore, levar um boi, matar um boi, não se faz sozinho. Pegou 10 servos dele. E o texto nos diz que, temendo ele a casa do pai, porque a família toda era idólatra. Eles adoravam a Deus? Sim, mas também a Baal. Eles ofereciam vela para todo mundo, porque vai que um funciona. Era assim que eles faziam. Adoravam a tudo ao mesmo tempo, porque o Deus que socorrer está valendo. E aí o texto nos diz que ele temia a casa do pai dele, porque ele sabia que o pai ia ficar mordido quando soubesse o que ele fez. Mas não só isso, o texto diz que ele temia os homens da cidade, porque todos eram idólatras. Todos eram idólatras, e por isso ele não fez de dia, ele foi de noite lá. Foi de noite, com os 10 homens, derrubou o altar, construiu um novo, matou o boi, botou o boi em cima do altar, pegou o poste ídolo, cortou em lenha e tocou fogo. Ninguém faz um negócio desse tamanho e fica escondido. O pessoal acordava cedo, 5 horas da manhã, versículo 28, o pessoal se acordou, de madrugada, e o que é que eles viram? O altar de Baal derrubado, o poste ídolo cortado e queimado, virou lenha, e o boi assado como holocausto. Aí eles ficaram revoltados. Como é que alguém faz um negócio desse? Não é? Destruiu a adoração a Baal assim. O texto nos diz então que eles começaram a fazer perguntas. Pergunta 1, quem fez? Gideão não foi sozinho, porque diz que quando você quer guardar um segredo, você guarda sozinho. Quando você conta para outro, já não é mais segredo, já vai ser espalhado. Ele levou logo 10. Resultado, foi Gideão. Foi Gideão que fez essa bagaceira todinha aqui. Óbvio, a lei do Senhor dizia que a punição para a idolatria era a morte. E o que é que eles querem fazer? Querem matar o adorador de Deus.
eles se juntam e dizem para Joás: traga o seu filho aqui para fora, porque a gente vai matá-lo. Em um povo idólatra, não há tolerância para os adoradores de Deus. Eles querem matar Gideão. Imagina como é que ficou o coração desse homem agora. Um homem que era vacilante, um homem que já fez de noite porque estava com medo de morrer, mas de manhã descobriram que foi ele, e agora ele vai morrer agora, vai morrer. Ele estava com medo do pai dele, o pai dele deveria ter ficado tiririca e iria matar esse caba mesmo. Eles estavam com medo de perder a colheita, mas olha só que absurdo, eles já estavam perdendo a colheita para os midianitas, mas eles estavam com medo de Baal ter que ficar com raiva e não dar chuva. E aí, para eles, se não desse chuva, eles não tinham a colheita. Se eles não tivessem a colheita, eles não iam ser roubados. Isso é uma coisa muito preocupante. Eles ficam angustiados, porque isso era uma afronta a Baal, e eles estão com medo de Baal se vingar, não mandando chuva. É por isso que eles entendem que precisam vingar a Baal, para que Baal saiba de que aquele ato de afronta não era não estava em conformidade com o restante da cidade. E aí o Senhor muda o coração, sabe de quem? O Senhor muda o coração de Joás, muda a família de Gideão. Não só o coração de Gideão foi testado: destrua os seus ídolos e apegue-se somente a mim, mas o coração da família dele foi convertido, porque o pai dele viu uma coisa que não tinha visto até então. Versículo 31, levanta-se o pai dele e diz: contenderei vós por Baal? Ou seja, vocês vão comprar a briga de Baal? É isso que vocês vão fazer? Vocês vão guerrear no lugar de Baal? Ah, peraí, meu filho, foi o que aconteceu ontem. Ontem o altar de Baal caiu. E o que foi que Baal fez? Nada. Ontem a mulher de Baal caiu, porque o poste ídolo veio abaixo e virou pó, virou lenha. E o que foi que Baal fez? Se mexe com minha mulher, eu viro bicho. Mas mexendo com a dele, ele não fez nada. E construíram um novo altar e sacrificaram, profanando o altar dele. E o que ele fez? Nada. E vocês vão tomar dores dele agora? Ele descobriu nesse instante que Baal não é Deus. O texto já nos mostrou isso antes. O texto já nos mostrou uma situação como essa, quando Eude, para matar Eglon, passou na frente dos deuses por 2 vezes. Passou na frente dos deuses, indo matar a Eglon, e depois passou na frente dos deuses, lá no capítulo 3, voltando depois de matar Eglon, e os deuses não fizeram nada. O pai Joás diz aqui, vejam só, vocês não vão matar o meu filho, não é porque ele não é meu filho, não. É porque deixem que Baal mate ele. Se Baal está com raiva, deixa Baal matar. Se fosse crente agora, estava tudo com medo. Zé Pelinta vai te pegar. Tranca a rua, vai puxar teus pés hoje de noite na cama. Vou fazer uma macumba para te pegar. Vou mandar um bocado de demônio na sua casa. Pronto, uma semana de oração na casa desse crente. Tudo com medo. Com medo de ídolos. Com medo de deuses. O texto diz assim: deixa que Baal pegue ele. Que Baal compre suas próprias brigas. E o texto nos diz assim: se ele for Deus, versículo 31, que ele mesmo brigue, porque derrubaram o altar dele, então que ele faça alguma coisa, que ele tome uma providência. Mudaram o nome de Gideão, chamaram Gideão de Jerubaal, que significa que Baal guerreie contra você, que Baal contenda contra você, porque ele derrubou o altar de Baal. E o que aconteceu com Gideão?
Nada. Por quê? Só o Senhor é Deus. O Senhor estava tratando o coração idólatra de Gideão e tratou o coração idólatra do pai de Gideão nesse processo também. Queridos, quando nós queremos servir ao Senhor e o Senhor nos chama para servi-lo e nós nos dispomos à adoração, é preciso abandonar os ídolos também. É preciso que o nosso coração seja convertido ao Senhor. Porque por várias vezes, meus irmãos, o nosso coração está dividido entre Deus e as coisas do mundo, dividido entre Deus e a prosperidade, dividido entre Deus e a saúde, dividido entre Deus e a família. E o próprio Jesus nos disse que não dá para nós servirmos ao Senhor amando mais as coisas ou as pessoas do que a Deus. Precisamos aprender, queridos, que o nosso coração precisa ser direcionado completamente para Deus, somente para Ele, e não para as coisas. O que Gideão aprendeu aqui é Deus quem o protege, não é a noite, não é para fazer de noite que você escapa, é o Senhor que muda os corações ao redor para fazer você escapar. Gideão aprendeu aqui que o Senhor move os corações, retira os ídolos desses corações e engrandece o próprio nome, desde que os servos dele façam a sua vontade. O que Gideão fez foi profanar o altar de Baal, e enquanto ele profanava o altar de Baal, Deus mudava o coração do pai dele. A família de Gideão abre mão de Baal, porque descobriu nesse dia que Baal não é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, da mesma forma que Gideão, nós também somos tratados pelo Senhor, e da mesma maneira o Senhor cuida de nós nesse processo. O Senhor nos lembra hoje pela manhã de que nós costumamos reclamar da vida e da igreja, que nós costumamos nos queixar de Deus, de ter abandonado, de ter deixado as coisas andarem soltas, quando na verdade nossos pecados é que produzem isso ao nosso redor. Mas nós somos lembrados que eu não preciso ser alguém excepcional e especial para ser chamado pelo Senhor para fazer o seu trabalho. Eu não preciso de curso superior, de curso de teologia, eu não preciso de ferramentas especiais, eu não preciso de financiamento, porque a obra do Senhor é feita por Ele, e o que Ele faz conosco é: vá, faça a obra, eu estou mandando. Ele convocou todos nós para a pregação do Evangelho, Ele não convidou alguns para fazer isso. Toda a igreja do Senhor é convocada para ser um trabalhador do Senhor. Todos nós somos libertadores, todos os irmãos da igreja são juízes, todos nós somos libertadores. A forma que o Senhor escolheu para nós libertarmos não é com exércitos, mas é com a pregação do Evangelho. Eu não sei pregar. Meu irmão, se você não sabe pregar, o primeiro motivo pode ser porque você nunca tentou pregar. O segundo motivo é que você precisa ouvir pregar, você não é crente. Se o Senhor, queridos, nos chamou, não depende da minha capacidade, não depende da minha intelectualidade, não depende do nível de conhecimento que eu possuo. Se o Senhor operou uma obra de salvação em mim, eu sei o que dizer para as pessoas, eu sei falar sobre o meu Deus para essas pessoas. E o que é que o Senhor diz para nós? Vão, e eis que estou convosco. Do que é que você precisa para pregar o Evangelho? Do que é que você necessita? Pastor, eu preciso de uma Bíblia nova, de uma Bíblia de estudo de Genebra, porque essa minha aqui está muito velhinha. Não, meu filho, você não precisa de Bíblia de estudo de Genebra. Pastor, eu preciso de um conjunto novo de folheto, pelo menos os 1000 folhetos na minha mão para evangelizar. Não, meu filho, você não precisa de folheto para evangelizar. Você não precisa de absolutamente nada, porque tudo que você precisa já está contigo, que é o Senhor. O Senhor nos convida, meus irmãos, a ouvir a mesma voz
que falou com Gideão, dizendo: vá, liberte o meu povo, eu sou contigo, eu estou com vocês. Mas para isso nós precisamos de um coração renovado na adoração ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar de que nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, e isso precisa tomar o nosso coração, para que nossa adoração seja realmente cara para nós, que a gente possa realmente se apresentar diante de Deus com o coração renovado em adoração. O Senhor nos convida, queridos, a entender que a adoração é o que nos motiva a fazermos a obra do Senhor, e que o Senhor nos convida a adorar para que a gente tenha forças para proclamá-lo. Crentes que não adoram não têm o que anunciar, crentes que não são adoradores não têm o que dizer, porque nada os empolga. O culto ao Senhor para eles é maçante, é chato. É melhor ir para a praia no domingo, é melhor ir para o cinema no domingo, é melhor ir passear no domingo, porque é melhor dormir no domingo. Quando os crentes do Senhor não têm nenhuma paixão por Cristo e pela sua adoração, eles não têm forças para pregar o Evangelho. Por isso que o Senhor nos convida a renovarmos nossa adoração com o Senhor, a restaurarmos nossa comunhão com Ele, erigindo um altar em nosso coração ao Senhor da paz, ao Príncipe da paz, para que nessa adoração, queridos, nós possamos agora confrontar os ídolos dos homens, para que a gente se levante, mesmo às vezes com medo de morrer, e diga para as pessoas que os ídolos dele não são nada, que os ídolos dele são ridículos. Nós somos convidados, queridos, não só a erigir um altar a Jesus, mas somos convidados a derrubar os altares de Baal, a desmoralizar os ídolos do mundo, a botar abaixo os ídolos deles, a desmoralizar queimando as mulheres desses ídolos. Nós somos convidados a fazer isso, mesmo que nossas vidas estejam sob risco, porque quando nós começarmos a proclamar um Deus verdadeiro e desmoralizar os ídolos dos homens, eles não vão ficar quietos, eles vão querer vir contra nós. Mas quando nós nos levantarmos para exaltarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e humilharmos os ídolos dos homens, Cristo vai mudar o coração de quem estiver próximo a nós e abrirá os olhos deles para que eles vejam que só o Senhor é Deus. O Senhor trata conosco, o Senhor tratou com Gideão, o Senhor trata conosco também. Que o Senhor hoje de manhã te convide para a sua obra, que você não dê desculpas e confie que Ele é com você, que o Senhor restaure o seu amor e a sua adoração, e você inicie a sua missão, confrontando os ídolos fracos, até com medo de morrer de vez em quando, mas sabendo que enquanto você fizer isso, o Senhor abrirá olhos e mudará corações nesse processo. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou, mudou o nosso coração, nos deu uma missão, nos fez servos teus, nos convidou para a adoração, para que pudéssemos, ó Senhor, fazer o teu trabalho. Abençoa o teu povo, Senhor, trabalhando no coração da tua igreja, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.